Muito bem, gente, 10h10, então a gente vai começar. Hoje estou dando aula pelo nosso querido Raul, a aula era dele hoje, mas ele está em trânsito para o nosso congresso de AVC, então só fazendo a propaganda, eu mandei nos grupos, acho que um desconto que a gente tem por estar na organização, então quem ainda tiver interesse de inscrição, então entre em contato específico com a gente, que a gente tenta aí passar as diretrizes de como vocês fazerem a inscrição, acho que tem um desconto, eu não sei exatamente de quando, o congresso está super bom, vai ficar disponível depois para quem não conseguir assistir. E essa é uma das aulas magnas que eu vou dar no congresso, então estou fazendo aqui um spoiler para vocês e vou pedir para que a Mara só disponibilize essa aula no nosso canal quando a gente tiver terminado o congresso, obviamente, porque é uma aula que ainda não foi apresentada. Então, eu vou falar um pouco sobre janela estendida para o uso do trombolítico. Eu acho que é um tema que tem aí todo o interesse, que a gente tem discutido com certa frequência aqui na escola e tem feito trombólise em janela estendida, né? Então, aqui são os meus conflitos de interesse, uma série desses dados foram apresentados no ESOC, e a gente tem um estudo de janela estendida que deve começar ainda em breve, a gente conta com a colaboração de todos vocês, é mais um estudo da rede Resilient, que vai ser o estudo Resilient Extend IV, tá? Então, quando a gente fala em trombólise em janela estendida, a gente está falando de passar de uma janela que é uma janela de fato temporal, marcada aí pelo nosso reloginho, para usar uma janela biológica, né? Então, para trombolizar o paciente com base no que está acontecendo no tecido cerebral, né? Então, é algo muito mais racional. Então, hoje a gente usa esse conceito de tempo relativo, de que se a gente ainda tem tecido salvável, vale a pena tentar recanalizar esses pacientes. A gente começou entendendo essa possibilidade muito mais com a trombectomia mecânica, mas hoje a gente já tem alguns dados usando trombólise endovenosa que nos permitem avançar essa janela terapêutica. Então, quando a gente resolve selecionar o tecido para perfusão, existem duas maneiras da gente selecionar esse tecido que a gente vai reperfundir. Uma maneira de selecionar é com base na existência de tecido salvável. Então, é usar o conceito da penumbra. Então, é aquele paciente que tem uma zona pequenininha de infarto e uma grande zona de hipoperfusão. A gente usa essa diferença para dizer, bom, tem zona salvável, vale a pena correr o risco. Qual o risco? O risco pequeno aí de transformação hemorrágica, seguir em frente e recanalizar esse paciente. A outra maneira é usar a imagem como um marcador de idade da lesão, de quando aquela lesão aconteceu. E, na verdade, quando a gente faz o padrão da ressonância magnética, a gente escolhe usar a ressonância magnética como neuroimagem, e a gente está tentando determinar se tem tecido irreversivelmente lesado. Então, é o contrário do que a gente faz com a perfusão. Então, esses dois conceitos são super importantes, porque às vezes há uma certa confusão de um paciente que chega com o tempo dos sintomas conhecido e da gente querer fazer a ressonância magnética para determinar se aquele paciente pode ser trombolizado. Isso não foi testado em estudos clínicos randomizados controlados. Então, é isso que eu vou mostrar aqui um pouquinho para vocês. Então, utilizando o conceito de perfusão, a gente sabe que quando a gente tem um grande vaso intracraniano ocluído, a gente tem uma zona grande de penumbra inicial, né? Então, inicialmente não é nem penumbra, é até oligoemia benigna, né? Quando esse fluxo sanguíneo cerebral cai abaixo de 20 ml por 100 gramas por minuto, a gente começa a ter sintoma daquela zona hipoperfundida, então aquilo é a penumbra, né? Aquela zona não está isquemiada ainda, e com o tempo começa a haver necrose, isso depende de pré-condicionamento isquêmico, depende da existência de circulação colateral, mas se a gente não reperfundir aquele vaso, o que acontece é que a necrose cresce para dentro da zona de penumbra e aquele paciente vai ter possivelmente um prognóstico pior se a gente não reperfundir. Então, vamos falar em usar a zona de penumbra para selecionar o paciente para reperfusão tardia. A gente aprende com os trials negativos, né? Hoje a gente falou, na nossa reunião de neurovascular, da evolução do conhecimento, né? Então, o Michel falou um pouquinho sobre tratar lesões em tandem na carótida, depois a Nath mandou no grupo aí
um artigo que é um registro mostrando que é razoável tratar a lesão em tandem, a gente falava 2 anos atrás que não, que nunca deve tratar, que é sempre tratar o intracraniano. Então, a gente aprende um pouco, né, com os erros, então, não só com os estudos randomizados controlados que dão, né, que são negativos, como também com os registros. Os registros são a gente usa os registros, os estudos não randomizados controlados como geradores de hipótese, e a gente depois tenta confirmar isso com os estudos clínicos randomizados controlados, porque todo registro tem bias, né? Então, eu preciso tirar esses bias com a randomização, para tentar chegar à resposta definitiva. Então, a gente tem inúmeros trials que foram negativos tentando usar a trombólise endovenosa na janela terapêutica estendida, né? Então, o estudo EPTET, o estudo DIAS, o estudo DEDAS, o estudo DIAS 2 e o ECAS-4 Extend. Algum deles, inclusive, usando outros trombolíticos, não só com alteplase, né? Então, esses estudos, no entanto, eles foram a prova de conceito, que o estudo, por exemplo, EPTET, ele foi neutro, ele teve o seu resultado neutro, mas quando a gente analisa no EPTET os pacientes que tinham esse padrão de penumbra, esses pacientes, então, na análise de subgrupo do EPTET, esses pacientes se beneficiaram de reperfusão, tá? Então, quando o paciente tinha mismatch, tanto o estudo EPTET, quanto o estudo DEFUSE, quanto o DEFUSE 2, que antecederam o DEFUSE 3, que é o estudo que a gente sempre cita para trombectomia mecânica, né? Esses foram estudos de trombólise endovenosa, mostraram que ter mismatch é um preditor de resposta ao tratamento, né? Então, o que a gente aprendeu com todos esses estudos negativos? E a Mara vai lembrar que na época, né, então, do DIAS, do DEDAS, eram estudos que usavam um trombolítico chamado desmoteplase, né, então, um trombolítico extraído aí da saliva de um morcego, né, com um trombolítico com extrema atividade antifibrina, mas que infelizmente não se mostrou aí melhor do que a alteplase. Então os estudos atuais são quase todos feitos com 2 drogas, com alteplase e com a teneteplase. Mas a gente aprendeu, então, que era muito importante nesses estudos distinguir o que de fato é zona de penumbra. Então, hoje tem tanta coisa que a gente usa de maneira automatizada e a gente não sabe da literatura como é que isso surgiu, né? Então, por que quando Anelisa, o Rony, Nayara estão lá olhando uma imagem de perfusão, eles olham aquele rosazinho e falam para os nossos residentes, olha, tem uma zona de hipoperfusão que é de tal volume, tem uma zona isquemiada de tal volume. Então, isso surgiu desses estudos, essa definição de que a gente define zona de penumbra através do tempo máximo de trânsito do contraste, foi definido através desses estudos, EPTET, DIAS, DEDAS, Extend, o ECAS-4 Extend. Então, a gente conseguiu definir os limiares, né? Então, vejam bem que esses são limiares que são mutáveis. A gente vive discutindo isso em hemorragia subaracnoide, né? Quando vocês me mostram a imagem de perfusão feita com o Timex há mais de 6 segundos e considerando isso como zona de penumbra, e alguém me diz, olha, o paciente tem clínica, mas eu não consigo ver a zona de hipoperfusão. Talvez esses limiares funcionem aí muito bem para quando a gente tem o vaso fechado, mas não funcionem para, como na isquemia cerebral tardia, em que a gente tem, na grande maioria das vezes, um vaso espasmado, mas ainda passando fluxo, ainda tendo algum fluxo residual, né? Então, isso aqui a gente aprendeu, a gente conseguiu definir. Hoje, a maioria dos estudos vai usar esse tempo máximo de demora de passagem do contraste de 6 segundos para a definição de zona de penumbra. Então, acho que a aula do Rony semana passada é super útil para a gente entender aí os pitfalls do uso da imagem de perfusão. Essa aula está gravada, quem quiser assistir, eu acho que é algo importante. A outra coisa que a gente aprendeu é que precisa ter um mínimo de tecido salvável para valer a pena reperfundir, senão eu pago só o pato e não tenho a parte boa, né? Então, 10 ou 15 ml, então um ratio entre a zona de penumbra e a zona hipoperfundida de 1,2, 1,8, então vocês vão ver que isso variou. Para os estudos de oclusão de grande vaso, se considerou que esse valor de 1,8 seria aí o mínimo, mas se a gente for olhar os estudos mais recentes de trombólise endovenosa, então a gente vai ver que 1,2 até foi um limiar utilizado, por exemplo, no estudo Extend. Então, depende um pouco do risco que você quer correr. E tamanho é importante, né? Então, quanto maior a lesão, maior o risco de transformação hemorrágica. Então, esses estudos também mostraram
que possivelmente a gente deve definir um core isquêmico em no máximo 50 a 70 ml pelo risco de transformação. Então, utilizando aí esses conceitos, a gente teve o primeiro estudo positivo de trombólise endovenosa em janela estendida, tá? Então, depois de todos esses estudos, então, do mesmo jeito que a gente teve na trombectomia mecânica, aqueles estudos horrorosos, os sínteses, o MS3, que hoje em dia a gente fala assim, meu Deus, como alguém desenhou um estudo desse. A gente também teve em trombólise endovenosa, né? Então, na época, para chegar a esses conceitos, a gente demora um pouco, a incorporação, né, dos erros faz parte da melhora dos desenhos dos estudos clínicos. Então, o estudo Extend foi um estudo que randomizou pacientes para tratamento com alteplase endovenosa versus tratamento convencional, dentro de 4 horas e meia a 9 horas do início dos sintomas, ou um paciente que tinha os sintomas com horário indeterminado, mas que o tempo da última vez que o paciente tinha sido bem, o tempo médio, na verdade, então, teve alguns pacientes com EICAP no Extend, mas o tempo médio tinha que ser entre 4 horas e meia e 9 horas, né? Então, só lembrando, o paciente com tempo indeterminado, ele pode ser incluído com base na toma de perfusão, que com base no critério do Extend, mas ele tem que ter o tempo médio da última vez que ele foi visto bem dentro dessa janela de 4 horas e meia a 9 horas, né? Então, o que eles faziam era, vamos dizer, calcular no paciente com EICAP. Ele foi dormir às 10 da noite e ele acordou às 2 da manhã. O tempo médio que a gente considera para esse cálculo da janela de 4 horas e meia, 9 horas, é meia-noite, tá? Então, é a metade do tempo onde ele foi visto bem pela última vez, ou a última vez que a família conversou com eles. Então, a gente teve um pouquinho essa discussão agora, né, nesse paciente que a gente incluiu no estudo Resilient Extend. Então, esse estudo utilizava um padrão de penumbra que podia ser tanto por ressonância quanto por tomo de perfusão, utilizou aquele conceito de Tmax acima de 6 segundos, né? E o ratio entre a zona hipoperfundida e a zona isquemiada era de 1,2, então um pouquinho a mais só, né? Então, aqui a gente não requeria aquele 1,8 que a gente usa nos estudos de trombectomia mecânica. Esse mismatch tinha que ter um volume acima de 10 ml e o paciente tinha que ter um core isquêmico menor do que 70 ml. Então, tudo isso aprendido com os estudos de perfusão que foram negativos. Né? Então, foram 225 pacientes randomizados, o NIH mediano de 12 no grupo alteplase, de 10 no grupo placebo. O resultado, 35% dos pacientes que receberam alteplase tiveram desfecho favorável, tá? Então, aqui, ranking de 0 a 1, e 29,5% dos pacientes no grupo placebo, isso atingiu aí o desfecho primário proposto pelo estudo, né, com um odds ratio ajustado, um risk ratio ajustado de 1,44, então isso foi estatisticamente significante. Algumas características interessantes do estudo Extend IV, né, então 65% desses pacientes eram início dos sintomas indeterminados, então aqui a gente teve bastante wake-up stroke. E um dado interessante, 71% dos pacientes tinham oclusão de grande vaso. Então, essa é uma lacuna da literatura. Se eu chego com um paciente que tem oclusão de grande vaso, eu tenho um estudo, que é o Extend IV, mostrando que eu consigo beneficiar esses pacientes com trombólise endovenosa, e eu tenho os estudos todos de trombectomia mecânica, né, que hoje são classe 1A de evidência, mostrando que eu também beneficio esse paciente com trombectomia mecânica. E nos pacientes fora da janela de 4 horas e meia, os estudos de trombectomia mecânica não permitiram o uso de trombólise endovenosa, né, porque o paciente não estava na janela, que é a janela aceita pelos órgãos internacionais, como o FDA e os órgãos da comunidade comum europeia. Então, eu não tenho aí a resposta se fazer trombólise nesses pacientes vale a pena ou não. Isso não foi estudado e é uma dúvida, principalmente em serviços em que você vai ter uma certa demora na reperfusão, né, por demora de sala, demora de material, né, então acho que isso é uma lacuna que permanece na nossa literatura. Então, depois da publicação do Extend, foi publicada uma meta-análise utilizando dados de 3 estudos, do Extend, do ECAS-4 Extend e do estudo EPTET, avaliando a trombólise em janela estendida de 4 horas e meia a 9 horas, usando imagem de perfusão, né? Então, essa é uma revisão sistemática com meta-análise, usando dado individual de paciente. Sempre que vocês forem ler uma meta-análise, assim, quando vocês virem que no desenho
o paciente, quem fez o trabalho teve acesso ao dado individual do paciente, é algo muito mais forte do que simplesmente você pegar os odds ratios ou os risk ratios do estudo, né, sem olhar o dado do doente. Então, eles tinham dados que eram dados compatíveis, que eles conseguiam plotar numa mesma tabela, como se fosse um estudo único, e fazer e os cálculos de efeito da amostra. Então, foram 414 pacientes randomizados, e o resultado dessa meta-análise é que o uso da alteplase 0,9 miligrama por quilo, então aqui foi a dose utilizada, melhorava o desfecho funcional. Aqui a gente está falando de ranking 0 a 1, gente. Então, em estudos de trombectomia mecânica, vocês vão observar que às vezes o desfecho funcional é deixar o paciente com ranking de 0 a 2. Mas aqui, como a gente estava falando em uma série de pacientes sem oclusão de grande vaso, o objetivo é deixar o paciente sem sintoma, né? Com um odds ratio ajustado de 1,86, né? Esse efeito foi muito claro nos 304 pacientes, então 73% desses pacientes que fizeram a avaliação automatizada de perfusão de acordo com o protocolo do RAPID, tá? Com um Adjusted Risk Odds Ratio de 2,06. Então, esse estudo também avaliou usar tomo de perfusão automatizada e a não automatizada, e parece que usar o RAPID é melhor, ajuda a gente a selecionar melhor os pacientes aí nessa janela estendida, tá? Nos pacientes que não tinham mismatch, esse benefício não aconteceu. Então, no EPITET, apesar da gente fazer a toma de perfusão, o paciente não era randomizado com base no resultado da perfusão. Vocês podem ter ficado com essa dúvida, como é que eu tenho dado de paciente sem o mismatch? Porque no EPITET você fazia a imagem, mas o paciente era trombolizado em janela tardia, tendo ou não o padrão de perfusão. Aí eles olhavam para trás e quem tinha o padrão de perfusão do mismatch perfusional se beneficiou e os que não tinham não se beneficiaram. A gente já sabia disso da análise única do EPITET. Por exemplo, no Extend a gente não tinha esse tipo de paciente, porque para entrar no estudo a gente tinha que ter o mismatch, mas como a gente tem os dois estudos que não requeriam isso, a gente tem esse dado de pacientes que não tinham mismatch. Houve uma chance maior de transformação hemorrágica de 5% no grupo tratado com alteplase e 1% de grupo tratado com placebo. Se a gente olhar para esses dados, não é um dado que impressiona, né? Qual é o risco de transformação hemorrágica do NINS? É em torno de 6%, né, de transformação hemorrágica sintomática. Então, a gente está bem dentro do que a gente aceita dentro da janela de 3 horas, né? Então, e a gente recomenda isso em diretriz. Foram feitas análises de subgrupo com base em idade, tempo do início dos sintomas e qual o vaso intracraniano ocluído, e os resultados foram absolutamente consistentes, sem heterogeneidade de resultado. Então, a gente vai passar para a nossa outra maneira de selecionar o paciente para reperfusão, que é usar a imagem como um biomarcador de idade da lesão e de tecido irreversível, né? Então, é isso aqui. Então, a gente olha lá, vai lá, então, o Marcondes chega de noite, fala para o residente, olha, tem lesão na difusão, não tem lesão no flare, vamos lá trombolizar esse paciente, porque esse paciente está dentro, possivelmente, das 4h30 do início dos sintomas. É isso que o Marcondes está dizendo para vocês. Ele não está dizendo que tem tecido salvável, ele não está dizendo que porque não tem lesão no flare, isso aqui não vai isquemiar, ele está marcando o relógio. Essa ressonância está marcando o relógio de quando isso aconteceu, né? Então, vamos falar um pouquinho por que isso é tão importante no AVC ao acordar e no AVC de horário de início desconhecido, né? Então, o AVC ao acordar é muito frequente, né? Então, se a gente chamar aqui o Morgadinho para conversar com a gente, ele vai falar 1 hora para explicar para a gente por que 25% em média dos AVCs acontecem ao acordar, né? Então, aqui são várias séries clínicas americanas, europeias. Essa série aqui foi uma série que eu liderei do Mass General junto com o Brigham, mostrando aí uma frequência que varia de 20% a 28% de pacientes com AVC ao acordar. Então, o que acontece quando a gente acorda? Então, a gente tem um pico de cortisol, o paciente pode ter pressão um pouco mais elevada, há uma mudança da viscosidade sanguínea. Então, existem várias razões pelas quais não é infrequente o paciente ter evento ao acordar. E esse paciente é um problema, né? Porque, assim, a gente não consegue tratar. Eu não sei quando aconteceu, a gente teve vários casos aí recentes. Teoricamente, o início do plantão devia ser a pior parte do plantão, devia ser quando esses pacientes começam a chegar. O problema é que do momento que o paciente tem o reconhecimento dos sintomas até o momento que o paciente chega no hospital, demora um pouquinho, e aí esses pacientes acabam agitando o plantão de vocês de meio-dia para frente. Mas se eles chegassem rápido, né, então a passagem de plantão devia ser um inferno.
né? Então, desse estudo feito na região de Grand Kentucky, de 1.854 pacientes em 2005, 14% dos pacientes tiveram AVC ao acordar. Então, isso dá uma incidência de 26 por 100 mil casos por ano, o que, se a gente fizer um cálculo nacional para os Estados Unidos, seriam 58 mil AVCs ao acordar anualmente, né? Então, se baseando aí no cálculo de 800 mil AVCs anuais e fazendo um cálculo de padaria do que acontece nos Estados Unidos. E se a gente fosse olhar para os dados brasileiros, então esses são os dados do estudo epidemiológico que a gente conduziu em Fortaleza, com a liderança aí do João José, a gente teve 5% de AVCs ao acordar, então pouco, né, quando comparado com a literatura, mas quando a gente analisa nacionalmente, isso são 20 mil AVCs ao acordar por ano, né, então a gente precisa ter um protocolo de tratamento para esse estudo. E esse, muito antes da gente desenhar os estudos do EPTET, antes de desenhar o DEFIUS 3, né, e precedendo aí o desenho dos estudos de AVC ao acordar e de início desconhecido, usando a neuroimagem avançada, a gente começou a entender que tinham vários pacientes com AVC ao acordar que podem ter tido o AVC, de fato, ao acordar. Então, ao invés de ter tido o AVC às 1 da manhã, ele teve o AVC às 7 da manhã, ele acordou às 8, ou ele eventualmente acordou por causa do AVC, né? Então, teve aí um pico de catecolamina que levou ele ao acordar. Então, esse foi um trabalho que eu conduzi quando eu estava em Boston, em 2007 ainda, quando a gente não falava em trombolizar paciente com AVC ao acordar, né? Em que a gente comparou 3 grupos definidos. Pacientes com AVC ao acordar, pacientes com horário indeterminado, então aqueles que são esquecidos pela família, ou que moram sozinhos e que chegam aí depois de muito tempo, e o paciente com sintoma conhecido, aquele que a família viu quando começava. Então, a gente usou, na época, a gente usava o CTA Source Imaging, que é uma espécie de perfusão, e o que a gente mostrou é que os pacientes com AVC, ao acordar, eles tinham, muitos deles, não todos, obviamente, mas tinham um padrão de imagem semelhante aos pacientes com AVC com horário de início indeterminado, com horário de início determinado, e menores do que o paciente que vinha com horário completamente indefinido. Então, levantando aí a questão de, poxa, talvez vários desses pacientes com AVC ao acordar sejam, de fato, wake-up stroke, acordaram por causa do evento. Então, a gente analisou o volume na CTA Source Image, a gente avaliou a frequência do mismatch, que a gente definiu como um ratio de 2, né? Então, aqui a frequência nos AVCs de início determinado e nos wake-up, e a frequência de existência de mismatch no grupo com horário indefinido, né? Então, a gente tinha uma frequência semelhante nesses 2 grupos aqui, no grupo com horário definido no wake-up, né? E aqui uma frequência aqui, na verdade, é o próprio ratio, né? Um ratio alterado no grupo com horário indefinido dos sintomas, né? Mostrando que esses grupos parecem ser diferentes. E, inclusive, o ranking em longo prazo desses pacientes foi semelhante no grupo com horário wake-up, início definido, e pior nos pacientes com horário completamente indefinido de início dos sintomas. Então, aqui a gente levantou essa bola, né, de que alguns pacientes com wake-up stroke podem ter AVC ao acordar, podem ter esse ratio de mismatch, CBF, CBV semelhante. Então, por que não tentar desenhar estudos clínicos com base em imagem avançada, né? E foi isso que aconteceu, os estudos foram desenhados, né? Então, todos aqueles estudos que eu descrevi para vocês começaram com base nesses estudos iniciais de perfusão. Do ponto de vista etiológico, por que esses AVCs são importantes? Porque existe uma frequência grande de AVC cardioembólico, então, aí vem a importância, de novo, do sono, né? Quem gosta de estudar sono, a gente sabe que quem tem forame oval patente, por exemplo, e tem apneia do sono, com mais frequência faz valsalva à noite, se o paciente faz uma desoxigenação importante porque tem apneia do sono, né, então ele pode fazer episódios de FA transitórios, então a gente achou em várias séries uma frequência bem alta, né, então na série lá que eu conduzi do Mass General, 36% de AVC cardioembólico, né, então na série do FINC, 42% de AVC cardioembólico. E por que isso importa? Porque são AVCs grandes, né, então AVC cardioembólico a gente está imaginando aí uma carga lesional de trombo grande e o paciente com uma grande chance de ficar incapacitado se a gente não agir em cima desse paciente, né, não tentar recanalizar.
Aqui, desculpa, passei aqui o NIH da entrada desses pacientes, variando um pouquinho, né? Algumas séries com AVCs mais leves, mas algumas séries com um NIH em torno de 10, denotando aí a chance grande de oclusão de grande vaso, né? Então, com base em tudo isso, foi desenhado esse estudo, que se chamou estudo EICAP, né? Então, foi um estudo randomizado, placebo-controlado, aqui guiado só por ressonância, né? Para randomizar pacientes para receberem trombólise endovenosa em pacientes com início dos sintomas indeterminado. Então, aqui no estudo EICAP, a gente não está falando só de EICAP, apesar do estudo se chamar EICAP, a gente está falando de início indeterminado, mas não é como no Extend, em que você tem a janela conhecida de 4 horas e meia a 9 horas, tá? Então, aqui o marcador é diferente, o marcador é um marcador tecidual da ressonância magnética definido o horário do início dos sintomas. Foi usado alteplase, 0,9 miligrama por quilo. Para entrar no estudo, o paciente tinha que ter um mismatch de WI flare, né, sugerindo que esse paciente estava dentro das 4 horas e meia do início dos sintomas. O desfecho primário foi também ranking de 0 a 1 em 90 dias. O desfecho secundário foi um shift ordinal, né, do ranking. Foram 503 pacientes randomizados, uma mediana de NIH um pouquinho mais baixa, de 6. E aqui vocês veem aí a frequência muito maior de ranking de 0 a 1, né? Ranking de 0 a 1 está aqui branquinho e azulzinho claro, no grupo que recebeu alteplase, quando comparado ao grupo que recebeu placebo, né? Então, esse estudo, ele foi o primeiro estudo a ser incorporado em diretriz, dizendo que você pode usar ressonância para randomizar esse paciente com o horário do início indeterminado, né? Então, aqui a gente tem os desfechos detalhados, desfecho favorável aqui em 53%, ranking de 0 a 1 nos pacientes que receberam alteplase e 41% nos pacientes que receberam placebo. Aqui já existe uma diferença para o estudo Extend, que vocês veem que vocês têm uma frequência maior, a gente vê uma frequência maior de ranking de 0 a 1, né? 53% é muito bom, mas o NIH da entrada mediano era mais baixo, e lembrem que no Extend o paciente tinha, apesar de ser elegível para trombectomia mecânica ter sido um critério de exclusão para os estudos, 70% dos pacientes no Extend tinham uma oclusão de grande vaso. Então, aqui eram pacientes um pouquinho mais leves, mas para isso que serve a randomização, né? Então, eles foram randomizados, eram mais leves nos dois grupos, e esse estudo consegue demonstrar aí o Adjusted Odds Ratio de 1,61 para ficar com ranking de 0 a 1 em 3 meses. Então, foi feito também uma análise ordinal, isso tem sido muito realizado, se vocês olharem para o estudo Down, inclusive o desfecho primário era um desfecho ordinal, né? Então, simplesmente isso quer dizer, eu consigo aumentar a frequência de pacientes, né, de ranking 5 para o 4, do 4 para o 3 e do 3 para o 2, né? Então, faz bastante diferença, né? Um paciente que tem um ranking 3 e um paciente que tem um ranking 2. O paciente de ranking 3 para 2, ele é um paciente que ele passa a conseguir deambular sem apoio. E esse paciente no desfecho primário, esse paciente do ranking 2, ele é considerado como não respondedor, né? Mas se eu tirei ele de um 3 para o 2, certamente eu consegui ajudá-lo de alguma maneira. Então, a gente teve um resultado aí bem consistente no EICAP, né? Um adjusted value de 1,62, odds ratio, mostrando também o benefício da trombólise aí nessa janela. Depois da publicação do EICAP, também teve uma meta-análise com dado individual de pacientes, né? Então, utilizando agora os estudos que avaliaram só pacientes com início dos sintomas indeterminados, né? Então, eles pegaram dados individuais de pacientes dos estudos randomizados controlados de trombólise endovenosa, com início dos sintomas indeterminados, utilizando o padrão de WI flare mismatch ou os estudos de perfusão. Então, foram 4 estudos, o EICAP, o TOLS, o Extend, que também tinha paciente com início dos sintomas indeterminado, e o ECAS-4 Extend, totalizando 843 mil pacientes. Qual a diferença daquela outra meta-análise que eu mostrei para vocês? Então, naquela outra meta-análise, a gente estava falando em trombólise em janela estendida, com horário conhecido, né, e a grande parte dos pacientes utilizando o dado perfusional com software automatizado. Aqui eu estou falando de paciente com horário desconhecido, né, utilizando em alguns estudos critério de perfusão, em alguns estudos esse paradigma da ressonância flare, mismatch flare difusão, né? Então,
Com base nesses resultados, né, o uso da alteplase melhorou a chance de desfecho funcional excelente, de novo ficar com um ranking de 0 a 1 em 3 meses, com a Adjusted Odds Ratio de 1,49, né, aumentando em 8% a chance de desfecho favorável nesses pacientes. Quando eles avaliaram o shift do ranking, então, ir de 5 para 4, de 4 para 3, de 3 para 2, né, o Adjusted Odds Ratio foi de 1,38, e, de novo, esse efeito foi consistente, de acordo com a idade, com o tempo de início dos sintomas, né, aquele tempo, como era indefinido, mas com o tempo da última vez que o paciente foi visto bem, né, então, o que se chama na literatura de timeless sinuel, e para a oclusão de vaso. Então, aqui, quando vocês veem esse forest plot, que é o nome desse gráficozinho, né, a gente vê se tem heterogeneidade do resultado da meta-análise de acordo com esses diferentes subgrupos, né, então, de acordo com a idade, de acordo com o NIH, de acordo com o início do sintoma, se era o ECAP ou se era desconhecido, o local da oclusão, e aí outros fatores que eles também avaliaram, por exemplo, fibrilação atrial, o uso prévio de alteplase e outros critérios aí considerados importantes, tá? Então, houve uma consistência dos resultados de acordo com essas análises todas de subgrupo, né? Vamos olhar um pouquinho para a oclusão de grande vaso no ECAP. Eu falei para vocês que o NIH era um pouco mais baixo, era uma mediana de NIH de 6, né? Então, enquanto no Extend a gente está falando de 12 e 10. No ECAP, 98 pacientes tinham uma oclusão de grande vaso, né? E essa oclusão de grande vaso era definida como oclusão de cerebral média ou de carótida intracraniana. A mediana do NIH dos pacientes com oclusão de grande vaso era mais alta, conforme esperado. Era uma mediana de 9, então, 42% dos pacientes tinham mais do que 10 do NIH. Os resultados do estudo, eles persistiram nos pacientes com oclusão de grande vaso, né? Então, mais pacientes ficaram com ranking de 0 a 1, quando comparado com placebo, 30, quase o dobro, né? Então, 30% versus 15,9% no grupo que recebeu placebo, né? Então, a diferença absoluta de 14,3%, com a Adjusted Odds Ratio de 2. Então, isso é um dado bem importante, porque, de novo, coloca um ponto de interrogação na nossa cabeça do que a gente pode fazer. Então, se eu estou lá, na beira da ressonância, eu vi que tem uma oclusão de grande vaso, eu tenho 2 estudos mostrando que, mesmo assim, aquele paciente se beneficia de trombólise, né? Então, a gente precisa avaliar isso. Então, trombólise na janela estendida precisa ser avaliado de uma maneira consistente. Vários estudos têm tentado trazer aí essa resposta, né? Inclusive com o uso de novos trombolíticos. A gente tem alguns estudos aí da rede Resilient que vão tentar responder essa resposta, incluindo o estudo que a gente chama de estudo Direct TMK. E a lacuna, né? Então, a lacuna é outra lacuna no conhecimento, né? Então, no estudo ECAP, esse é um dado importante, porque se você pegar o Extend, nenhum paciente no Extend tinha lacuna, porque ele precisava ter um ratio de hipoperfusão e zona já isquemiada de pelo menos 1,2, né? Então, a lacuna quase que, por definição, não tem diferença de zona perfusional. E aí, durante algum tempo, antes até da publicação desses estudos de perfusão, existiam alguns serviços que diziam assim, eu não trombolizo AVC lacunar, né? Inclusive, um serviço que o Otávio Marques ficou, na Espanha, ele falou que lá eles não trombolizavam os pacientes com síndromes lacunares, né? Porque eu fiz a fisiopatologia de você trombolizar, você dissolver um trombo, e a grande pergunta é assim, o que tem de trombo num AVC que é num território de perfurante? Hoje a gente entende que pode ter microtrombo mesmo, e aí esse dado do ECAP é um dado super interessante. Tinham 108 pacientes que preenchiam o critério para AVC subcortical lacunar, de acordo com esses critérios do STRIVE. Então, eles olharam a trombólise endovenosa com base no paciente ter esse padrão lacunar ou não, e mostraram também um super benefício, aumentando em 12% a chance desse paciente ficar sem incapacidade a longo prazo, quando ele recebeu alteplase versus ter recebido placebo. E aqui, as imagens, alguns exemplos clássicos, né? Não tem muita dúvida que isso aqui é lacuna, né? Então, isso aqui é AVC de perfurante. Então, a gente não deve deixar de trombolizar. Isso, para mim, é uma lição de que a lacuna ela deve ser trombolizada, e ela, inclusive, se beneficia da trombólise em janela estendida, né? Então, o que as diretrizes fizeram com relação à incorporação desses pacientes, né, desses estudos clínicos, né? Então, a diretriz de 2021 do ESO, bem recente, recomendo que vocês leiam, já fala que para pacientes com 4 horas e meia a 9 horas do início dos sintomas, né?
utilizando o tomo de perfusão, eles podem ser tratados com trombectomia ou com trombólise endovenosa com alteplase, né? Então, isso aqui é fruto do resultado do estudo Extend. Eles colocam a recomendação forte, a qualidade de evidência baixa, porque só tem um estudo clínico que foi positivo, como a gente discutiu aqui. No guideline do ESO 2021 também, então, já está descrito que para pacientes com AVC isquêmico, ao acordar, ou que tem o início dos sintomas, né, dentro das últimas 4 horas e meia, e tem o sintoma determinado naquela metade que a gente falou para vocês, como eles fizeram no estudo, você faz uma ressonância com um mismatch flare difusão, então o paciente tem lesão na difusão e não tem a lesão no flare, e aí outras discussões em cima disso é assim, bom, a visualização do flare, ela não é automatizada, é você bater o olho e olhar, então tem um pouco de variabilidade disso, de se o paciente tem um pouquinho de lesão no flare ou não, então a gente ainda não sabe como quantificar isso, né, então aqui, quando o paciente não vai fazer trombectomia mecânica, então veja aqui na diretriz do ESO, eles falam que se for fazer trombectomia mecânica, não, porque isso não foi estudado, mas se não for fazer trombectomia mecânica, você pode considerar o uso da alteplase na dose 0,9 mg por quilo. E se você olhar a diretriz da American Stroke Association, é mais antiga, ela é de 2019, né, então ele só incorporou aí os dados do estudo, o Wake Up, não tem nada descrito dessa janela conhecida de 4 horas e meia a 9 horas com base no Extend. Então, assim, se a gente pudesse resumir, né, neuroimagem para a reperfusão desses pacientes, o paciente chegou, né, então, tem menos de 4 horas e meia do início dos sintomas. Eu sei, eu consegui falar com a família e esse horário é absoluto para mim. Eu posso fazer uma tomo sem contraste e dar RTPA na tomografia, isso é que é o recomendado, né? E aí eu completo com a angiotomografia para ver se esse paciente vai ser elegível para trombectomia mecânica com base nos estudos Mr. Clean, Escape, Extend I8, Rebascat, Swift Prime. Preciso da perfusão? Não, não precisa da perfusão, tá? Então, aqui a gente não precisa perder tempo. Mas teve estudo que usou perfusão, Swift Prime usou perfusão, né? Então, Extend I8 também. Por que não? Porque é mais tempo é imagem e tempo é cérebro, né? Então, imagem é cérebro. Então, dentro das 4 horas e meia, não tem nada que diga que a gente precise ver aquela imagem da perfusão alterada para trombolizar o paciente, para fazer a trombectomia mecânica do paciente. Então, o raciocínio da gente, tem que ser sempre assim. Eu uso a neuroimagem avançada para tratar mais, mas não para tratar menos. Então, se eu vou tratar de qualquer forma, por que eu vou dar contraste para o paciente se eu não vou mudar a minha opinião, porque ele é um paciente elegível? Então, dentro das 4 horas e meia, ideal, tomo de crânio, trombólise, então, o ideal é que o residente chegasse lá com um frasquinho de RTPA, administrasse o bolos na tomo, fizesse a angiotomografia e subisse correndo o restante da dose do RTPA, né? Então, isso é o mundo ideal, é o que a gente tem que tentar fazer. O paciente chegou entre 4 horas e meia e 24 horas do início dos sintomas, né? E o paciente tem um horário conhecido. Então, olha, faz 9 horas que eu vi, conversei com ele estava bem, e agora ele não está mais conseguindo falar, tem uma paresia. O ideal é a gente ter algum exame que mostre viabilidade tecidual, não, ou tomografia de perfusão ou ressonância de perfusão. Se eu não tiver como fazer trombectomia mecânica, esse é um paciente que deve seguir o protocolo Extend, então, se ele tem mais de 1,2 de ratio de mismatch, eu posso trombolizar ele até 9 horas, obviamente, né, com trombólise endovenosa 0,9 mg por quilo, e ele é um paciente que eu posso considerar para a trombectomia mecânica com base nos estudos Down e Diffuse 3, né. E no paciente que chega com início desconhecido, né? Então, ele é aquele paciente que foi dormir ontem às 9 da noite e chega fora dessa janela, né, para trombólise de 9 horas, então, ele foi dormir 9 da noite e me chega às 8 da manhã do outro dia. Então, existem alguns atores que recomendam que nesse paciente seria muito legal a gente fazer o padrão da perfusão, porque esse paciente vai... né? Por quê? A ressonância vai te permitir meio que datar esse paciente, de quando esse paciente aconteceu. Por que ele coloca a perfusão como segunda, a tomo de perfusão como segunda opção nesses casos, né? Para procurar penumbra. Então, um paciente que não tem penumbra, mas que tem
aí aquele padrão de mismatch flare difusão, ele, pelo wake up stroke, pelo estudo wake up, ele é um paciente elegível para trombólise. Então, eu vou lá e trato. De novo, aquele conceito, eu estou querendo tratar mais pacientes. Enquanto para entrar aí no padrão de CT perfusão e a gente pensar no extend ou pensar na trombectomia mecânica, eu preciso ter um mismatch entre o que está isquemiado e o que está só hipoperfundido, né? Então, aqui eu, por exemplo, poderia trombolizar um AVC lacunar, né? Então, só a ressonância magnética te permite o tratamento de paciente com AVC lacunar ou de paciente com penumbra definida. Esse paciente, ele poderia fazer uma perfusão também, né? Então, se leva para a ressonância, lembrando que você pode, além de calcular o mismatch flare difusão, você pode também fazer perfusão, até sem contraste nesses pacientes e definir o tratamento. Então, seria aí uma avaliação ideal. A gente sabe que é difícil, a maioria dos serviços não tem ressonância rápida, né, na fase hiperagura, então a gente vai acabar aqui usando a second choice aqui no nosso serviço, que é a tomo de perfusão. Então, se a gente fosse concluir, né, então, a gente hoje sabe que alteplase endovenoso é seguro e efetivo na janela estendida, né, entre 4h30 e 9 horas do início dos sintomas, ou com o início dos sintomas desconhecido em pacientes com esse padrão de penumbra, na ressonância ou na toma de perfusão. Nos pacientes que têm início dos sintomas desconhecido, né, então, usar aí o protocolo de WI flare vai me permitir possivelmente tratar mais pacientes, né, porque a gente não precisa daquelas 9 horas do início dos sintomas, a gente vai conseguir tratar pacientes com lacuna e pacientes sem déficit perfusional. Então, a gente sabe hoje que isso se associa, esse tratamento em janela estendida se associa a uma melhora do desfecho clínico funcional, oclusão de grande vaso e AVC lacunar, né, e o uso da tomo de perfusão, ela é necessária para a gente decidir esse tipo de tratamento. Então, eu queria finalizar, até aqui um agradecimento que eu fiz ao grupo lá de pesquisa, lá do Einstein, e obviamente a todos os queridos fellows aí que estão com a gente aí no dia a dia. Eu queria finalizar um pouquinho falando aí das perspectivas de estudos clínicos, né, que a gente vai ter em janela estendida, porque isso pode gerar aí, assim, um pouquinho de confusão de por que a gente está fazendo esses estudos em janela estendida, se a gente já tem alguns dados demonstrando aí o benefício da trombólise endovenosa e da trombectomia mecânica em janela estendida. Então, eu queria deixar claro para vocês que hoje vocês têm o privilégio de ter aí a toma de perfusão, o Rapid aqui no hospital, por causa dos estudos clínicos. A toma de perfusão é algo que custa uma assinatura anual, e os hospitais públicos não têm isso disponível. Então, hoje, gente, se a gente não tivesse no hospital de pesquisa e chegasse um paciente com 10, 12 horas do início dos sintomas, a gente não teria como tratar esse paciente, exceto alguém muito corajoso que quer tratar só com base na tomo, como angiotomo, né? Então, esses pacientes seriam excluídos de qualquer tratamento. Né? Então, como a gente tem a possibilidade de ter esses exames de perfusão por causa dos estudos, não só da rede Resilient, a gente tem outro estudo que é aí liderado aqui no nosso grupo pela Érica, que é o estudo CHARM, que também usa a perfusão, esses pacientes não seriam tratados, né? Então, hoje, os comitês de éticas consideraram que pela ausência dessa possibilidade, a gente pode randomizar pacientes nessa janela estendida, né, com base de que não seria uma tecnologia disponível se a gente não tivesse os estudos. Então, quais são os estudos que estão por vir, por aí, utilizando perfusão? Então, em breve, a gente vai ter um estudo que se chama Resilient Extend IV. Esse estudo vai pegar pacientes entre 4h30 e 12 horas do início dos sintomas, vai fazer a toma de perfusão para esses pacientes, e a gente vai randomizar esses pacientes para receberem tenecteplase versus placebo. A recomendação nas diretrizes americanas, né, de trombólise na janela estendida, ainda não foram incorporadas, né, então a gente ainda não tem uma recomendação de que é classe 1A trombolizar esses pacientes nessa janela terapêutica, e há algumas ressalvas, inclusive, na diretriz europeia, a recomendação é a recomendação forte, mas com base no nível de evidência fraco, porque foram só 2 estudos, o Extend e o Wake Up. Então, a gente precisa dar essa resposta para a literatura, a gente vai usar um novo trombolítico, né, então, o nosso ratio de mismatch é 1,4,
Então, vocês tiveram aí um spoiler do que eu vou apresentar no Congresso Brasileiro de AVC, mas na sessão de Ongoing Clinical Trials, quem quiser escutar um pouquinho mais sobre esse estudo, Resilient Extend IV, entrem na sessão que eu vou apresentar os detalhes do protocolo. Então, a gente espera a participação de vocês, então, o nosso hospital vai ser o hospital líder desse estudo, então, quem está entrando aí, R1, R2, a gente espera uma contribuição, porque é algo que a gente precisa responder para a literatura mundial, a gente ainda não tem aí qual é a melhor maneira de tratar esses pacientes. Então, era isso, a gente fica aqui disponível para perguntas. Marinha, não sei se você quer continuar aí a gravação. E acho que a gente pode fazer aí uma discussão, porque acho que é um tópico que realmente ainda... Excelente, Gisele, maravilhosa a aula. É uma coisa super quente, né? Porque a gente agora pode propor alguns tratamentos para esses pacientes que não têm oclusão, né? Então, assim, muito interessante mesmo, muito completa a sua aula, por isso que bombou aqui, ó. Chegou a 32 pessoas online, ao vivo. E a gente vai disponibilizar depois do congresso a aula na nossa plataforma. Eu agradeço a presença de todos. Alguém tem alguma dúvida? Alguém quer abrir o microfone? Todo mundo super versado em tratar pacientes fora da janela terapêutica. Eu sinto que é uma dúvida, assim, que a gente tem com frequência. Eu sinto que muitos chefes de plantão têm resistência a tratar esses pacientes na janela, o que para a gente, dentro do estudo clínico, é bom. Então, se o chefe de plantão não está confortável em tratar, né, e a gente tem neurologistas extremamente experientes, então, se ele não está confortável em tratar, é porque a gente precisa responder essa pergunta. Então, apesar de eu, você, Fabiano, João, Eva, a gente ter uma certa familiaridade de chegar lá e tratar o paciente quando tem atomo de perfusão, então, em vários serviços, né, com gente muito experiente como o nosso, no Einstein também, eu percebo que muitos médicos não tratam na janela estendida. Eu até sinto que existe uma certa liberalidade com a trombectomia mecânica, então as pessoas têm conforto de levar para a trombectomia, mas chega um paciente com 8 horas de início dos sintomas, mismatch flare de fusão, eu conto nos dedos os doentes que, mesmo no Einstein, as pessoas tiveram coragem de tratar. O Marcel é super corajoso, o Marcel já tratou alguns pacientes, mas sempre dividindo aí a responsabilidade, o Flávio também já tratou, mas não é regra, né? Então, só para a gente mostrar, gente, do ponto de vista de pesquisa, como a gente tem equipose para fazer essa pergunta, né? Então, é uma pergunta que ainda não está definida em literatura. Eu não sei se você chegou a ver um estudo que saiu mês passado, um estudo retrospectivo alemão, uma série sobre trombectomia em aspectos baixos, Sim. E que mostrou que não tinha benefício. Um estudo assim bem diferente dos resultados dos últimos anos, né? A maioria dos estudos mostram que você deve abrir a artéria, e esse estudo alemão ele foi meio na contramão, mas foi um estudo retrospectivo. Não sei se você chegou a ver, não sei se você... Eu vi, Mara, eu nem discuti, na verdade, eu vi que vocês colocaram esse estudo no grupo, eu li o estudo, não coloquei, porque essa minha aula foi de trombólise endovenosa, né? Então, nem estou discutindo aí trombectomia mecânica. Mas eu acho que, assim, esses estudos que fazem um contraponto, eles são super importantes para provar que a gente precisa fazer um estudo randomizado controlado. A gente já deu com burros na água em várias situações, né, de pensar que algo funciona. Então, de fato, existe um racional, quando a gente escuta a aula de gente que é muito agressivo, né, como Raul Nogueira, a mensagem é sempre essa: olha, tratar, igual a gente faz no infarto agudo do miocárdio, porque a gente abre todo o vaso no IAM, a gente não fica fazendo cintilografia na fase aguda do IAM, o cara vai lá, é agressivo, abre, depois vê no que dá, né? Então, eu, no geral, concordo com esse conceito, mas eu acho que a gente precisa ser suportado por estudo. Por quê? Porque existe a chance de piora, né? Então, a gente sabe que o cérebro é diferente do coração. Abrir um vaso num cérebro que é um cérebro que tem autorregulação perdida não é tão tranquilo. Porque existe a questão, principalmente no nosso país, de disponibilidade. Então, quantas vezes, gente, aconteceu aqui no nosso serviço da gente resolver tratar um paciente que é um paciente limítrofe, né? Então, é um paciente que está com 18 horas, tem um aspecto de 5, o vaso está fechado, mas vamos lá, vamos tratar. Aí, 2 horas depois,
chega o cara com 4 horas e meia, 50 anos, igual esse paciente que a gente tratou agora no Resilient, e a gente não tem como tratar, porque não tem material. Então, ainda há uma certa escolha de Sofia, né? Então, os recursos não são infinitos, então a gente precisa escolher às vezes com base na chance maior de beneficiar os pacientes, sim, né? É duro, seria ótimo a gente tratar todo mundo, mas acho que ainda não é a realidade do Brasil e nem do resto do mundo, para ser sincera, porque saúde custa, não é só aqui que saúde custa, né? Eu mandei o link aí no chat para se vocês tiverem interesse, saiu na Stroke. Eu gosto muito desses estudos publicados pelos alemães, eles são muito pragmáticos em relação a isso. E realmente ele foi contra a maré, né? É um estudo que saiu contra a maré, porque a maioria dos autores e experts e estudos controlados mostram que tem que abrir artéria, tem que abrir artéria. Então é interessante de ler também para ter uma visão total, macro. Eu acho que esses contrapontos são super importantes, é assim que a ciência evolui, né? Muito legal, Marita. Tá ótimo. Muito obrigada, gente. Alguém mais quer falar? Parabéns, Gisele, maravilhosa sua aula. Então tá bom, gente. Tá bom. Vamos passar a visita meio-dia. Quem que tá? Não sei se o residente conseguiu entrar hoje. Mas acho que estamos só nós duas aqui. É o Roberto, Gia, é o Roberto que está hoje. Tá. Quantos casos tinham ontem, Fabiana? Ontem tinham 7 casos, eu acho que não teve mudança. Tá bom. E, Gi, então, parabéns pela aula, parabéns pelo exemplo, parabéns pela luta, e você, com tudo isso de bom que você tem, eu acho que é um exemplo e carrega esse serviço, e é um privilégio fazer parte. Obrigado por tudo. Imagina, serviço somos todos nós, Fabiano. Em breve a gente vai ter aí começando as inscrições para o nosso fellowship, então a gente vai contar aí com a divulgação de vocês, vou mandar aí o material, eu já lancei o edital junto com a Elisete, e acho que a espinha vital desse serviço são os fellows, né? Então, até brinquei ontem com o Marcondes, que está me dando arrepio desses fellows maravilhosos saírem, porque a gente teve um ano muito bom. A gente conta com vocês ficando aí com a gente nos projetos de pesquisa e na seleção dos novos fellows, porque a gente precisa, para esse serviço rodar e rodar bem, a gente precisa de gente boa, né? Hoje, na reunião da neurovascular, assim, com o Férez, eu falei um pouquinho do Oreste, né, Fabiano, e acho que é isso, assim, uma opção pelo serviço público, por educação e por... na verdade, formar gente boa é um pouquinho um vício, né? E um vício bom. Acho que a gente deixa aí um legado para frente. A gente vive uma época muito ruim do serviço público no Brasil, mas a gente tem que acreditar, né? Então, assim, não é em todo local do mundo que você tem um privilégio, não só de ter um serviço que eu sou suspeita para falar de neurovascular, que eu acho que é um serviço muito completo, mas de ter interação com as outras áreas, né? Então, de ter uma neurogeral com o Orlando, com o Zé, com a gente precisar discutir um caso de Guillain-Barré difícil e ligar para o Acari, ele está lá, né? Então, a gente tem um transtorno de movimento num paciente com encefalite anti-NMDA e chamar o Henrique. Então, assim, eu acho que é uma confluência de gente muito boa, que a gente precisa continuar tentando deixar firme, né? Então, é por isso que a gente luta aí pela unidade, pelo fellow, pelos residentes, porque eu ainda acho que a gente tem condição de prover uma das melhores formações em neurologia, em neurovascular, em neurointensivismo do Brasil e comparável a qualquer outro bom lugar do mundo, tá? Então, acho que essa formação, ela depende de vocês, né? Então, eu vou falar igual ao Otávio Marques, eu sou só a que fala mais, mas sem todo mundo que está aqui, esse serviço não existia. Vamos lá. Hoje não vamos contar com a presença da doutora Mara, porque ela precisa trabalhar para ir ao congresso. Então, meio-dia a gente se encontra.